Olá, pessoal! Como nós vimos na aula sobre substância pura e misturas, a mistura ela é um sistema fechado em que há a presença de mais de um tipo de substância química. Aqui, por exemplo, nós poderíamos dizer que essas duas bolinhas amarelas representa o gás hidrogênio e que essas outras duas bolinhas aqui representam o gás carbônico. Ou seja, nesse sistema eu tenho a presença de duas moléculas diferentes, moléculas de gás hidrogênio e moléculas de gás carbônico. Ou seja, eu tenho uma mistura. E as misturas, elas podem ser de dois tipos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós temos a mistura que é classificada como mistura homogênea, e nós temos também a mistura, opa, o acento está no lugar errado. E nós temos também a mistura que é chamada de mistura heterogênea. Tanto a classificação em homogênea ou heterogênea, depende aí basicamente do que nós conseguimos ver a olho nu. Se nós olharmos para cá, imaginarmos que cada bolinha dessa é um átomo e identificando esses átomos como átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio, nós vemos aqui que há diferentes tipos de átomos representados por diferentes cores. Isso aqui não está muito assim homogêneo, como se, imagine se eu fizesse aqui um quadro só com essa parte, considerando o preenchimento aqui como verde, o fundo verde. Vocês podem ver que é verde igual em todos os lugares. Então, é uma visão homogênea, porque se eu pegar esse trecho aqui, ele é tão verde quanto esse trecho e quanto esse trecho aqui. É igual. Agora, aqui, se eu pegar essa região, eu vejo uma molécula de hidrogênio. Se eu pegar essa região aqui, eu vejo uma molécula de gás carbônico. Então, olhando para os átomos, nós não teremos nunca uma mistura homogênea. Mas se nós olharmos com o olho nu, com aquilo que somente nosso olho consegue ver, então nós vamos ter aí os conceitos de homogêneo e heterogêneo. Então, o que é ser homogêneo? As características da mistura homogênea é que nesse sistema nós não enxergamos diferenças. O sistema homogêneo, nesse sistema não é possível distinguir aí uma região de outra região, como aqui eu fiz para vocês. Então, exemplos aí de mistura homogênea são o ar, as soluções, o que são soluções? São substâncias dissolvidas em água, como por exemplo, água com açúcar, água com sal. Olhem para um copo de água e um copo de água com sal. Se não tiver escrito, vocês não vão saber a olho nu distinguir um do outro, certo? Então, o ar e as soluções como água com açúcar e água com sal são exemplos aí de misturas homogêneas. Nós temos diversas substâncias unidas em um mesmo sistema, mas nós não conseguimos a olho nu distinguir uma substância da outra. Já na mistura heterogênea, nós temos o que chamamos de fases, a presença de fases. Nós conseguimos identificar fases diferentes em um mesmo sistema. Então, imagine aqui um copo em que aqui no fundo eu vou ter água. Tenho aqui um copo com água. Isso aqui vocês podem fazer em casa, tá? Coloquem água e um pouco de óleo no copo. Vocês vão ver isso aqui, ó. Vocês vão ver o óleo flutuando sobre a água. Isso aqui depois vocês vão entender que é por diferença da densidade. A água é mais densa, ela permanece no fundo, o óleo menos denso não se mistura, então ele fica aqui por cima. Nós temos aqui, ó, visualmente, duas fases, uma fase composta pela água e uma fase composta pelo óleo. Então, nós temos aqui a mistura heterogênea. Aqui na mistura homogênea existe uma fase apenas. Já na mistura heterogênea, são mais de duas fases, tá bom? Então, na mistura heterogênea, é possível a olho nu identificar substâncias diferentes. Exemplos aí de misturas homogêneas. Por exemplo, além da água e do óleo, temos também o granito, né? Se vocês misturarem aí
Vamos imaginar o feijão com a pedra, né? É uma mistura heterogênea. É tão visual que a mãe de vocês, quando vai preparar o feijão, ela retira as pedrinhas, retira as impurezas, né? Então, é uma mistura heterogênea. Então, para terminar, mistura homogênea, eu olho para o meu sistema e só enxergo uma fase, eu não consigo identificar as diversas substâncias ali naquela mistura, e na mistura heterogênea eu já consigo identificar as substâncias diferentes que compõem aquela mistura. E cada substância dessa, ela vai estar aí presente no que eu chamo de fase, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, quiserem que eu resolva algum exercício relacionado, enviem através do site quadro.com.br. Um abraço.